Então, a palavra de Deus, como sabem, nós estamos numa série desde o início do ano e a série principal é Ouvir Deus, o Grande Mandamento. Ouvir Deus, o Grande Mandamento. E hoje nós vamos nos lembrar de algo muito importante. E o subtítulo desta mensagem de hoje é uma pergunta. Qual a melhor coisa que Deus pode fazer por si, por mim, por nós? Qual é a melhor coisa? E eu quero começar por uma introdução que é o seguinte. Desde muito cedo, quando eu me converti, que ensinaram-me que a melhor coisa que nos poderia acontecer era saber ouvir a voz de Deus e saber qual a sua vontade para a nossa vida. E desde então, eu sempre tive este fascínio por este tema de querer aprender e saber como ouvir a voz de Deus. E também saber qual a vontade de Deus para a minha vida. E eu tenho a certeza que todos vocês são também um pouco assim como eu, de querer saber, não é? De, Senhor, devo ou não devo fazer este negócio? Devo ou não devo viver aqui nesta cidade? Devo ou não devo casar com aquela pessoa? Qual é a tua vontade, Senhor? Fala ao meu coração. Mostra-me o que é que eu tenho de fazer para que eu faça a tua vontade. E então nós ficamos à espera de ouvir uma voz. Ficamos à espera de um sinal. Ficamos à espera de que uma porta se abra para nós tentarmos perceber. Se calhar é Deus a dizer que sim. Ou então, se a porta se fecha, é Deus a dizer que não. Ou se eu não consigo ouvir nada, pensamos assim, se calhar não é da vontade de Deus. Não estou a conseguir ouvir a voz de Deus. E depois nós ouvimos pregadores que nos ensinaram a seguir uma voz mansa e delicada. Se você conseguir ouvir essa voz mansa e delicada, então você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus lhe vai revelar, lhe vai mostrar. E durante muito tempo, durante muitos anos, eu pautei a minha vida nisto. Muitas vezes demorava a tomar decisões da minha vida porque estava sempre à espera de ouvir esta voz mansa, de perceber se havia alguma porta que se abria ou se fechava, ou de perceber se havia algum sinal que me mostrasse qual era a vontade de Deus. Até que eu me apercebi há uns anos atrás que o foco estava completamente errado. Por um lado, sim, é verdade que a melhor coisa que nos pode acontecer é saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por outro lado, o foco de querermos saber a vontade de Deus para a nossa vida estava todo errado. E porquê é que estava todo errado, irmãos? Porque nós, sem querer, estávamos a querer entrar pelo mesmo caminho daquelas pessoas que entram quando procuram ler o futuro. A futurologia. O adivinhar. As pessoas vão procurar consultar adivinhos, entregam as palmas das suas mãos para que alguém saiba ler as linhas para saber o que é que vai acontecer à vida daquela pessoa. E nós somos um pouco assim, nós cristãos também entramos um pouco nesse caminho, só que não procuramos os adivinhos, porque sabemos que é pecado. Não damos as palmas das mãos para adivinhar se vou ter sorte ou amor ou não, porque já sabemos que Deus proíbe esses caminhos do oculto. Mas por outro lado, substituímos esses caminhos do oculto por esta coisa, por este ensino de procurar conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para que eu não erre tanto. Senhor, será que o meu futuro será um futuro bom?
Fala-me, Senhor. Mostra-me o meu futuro. E nós andamos nesta avidez. Somos ávidos por saber o que é que vai acontecer na nossa vida. Somos curiosos. Até que um dia as palavras de Jesus bateram no meu coração e os meus olhos, o meu entendimento se abriu. E por um lado a melhor coisa é sabermos qual é a vontade de Deus para nós, mas por outro lado, quando eu descobri que toda a minha intenção estava equivocada, todo o meu foco estava direcionado no lugar errado, quando eu descobri isso, por um lado eu tive um choque, mas por outro lado, ao mesmo tempo, uma paz e uma libertação em mim de perceber, afinal, consigo entender. E é isto que eu queria passar para vocês hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele ainda andou alguns dias com os seus discípulos após a ressurreição. Ele apareceu aos seus discípulos e ele deixou algumas instruções. E quando Jesus foi ter com eles, Jesus anunciou que ele viria novamente. Ele ia-se embora, mas ele viria novamente. E explicou a eles que, mais ou menos, quando é que poderia ser isso. E houve um discípulo que fez esta pergunta, versículo 6. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olhe para mim, irmãos. Os discípulos são tal e qual como nós hoje. Nós queremos saber. Como é que vai ser? Que sinal haverá da tua vinda? Senhor, mostra-me. O que é que vai acontecer? Vais restaurar o reino de Israel? O que é que vai acontecer? E esta é a nossa curiosidade latente. Nós somos assim, ávidos por saber o futuro. E Jesus responde a estes discípulos e responde a nós. E quando eu li estas palavras há uns anos atrás, bateu no meu coração tão forte que eu percebi que eu andava preocupado e com o foco do lado errado. E Jesus diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Isto é, para que é que andas preocupado em querer saber o futuro, se tudo vai correr bem, se não, se vai, com quem é que vais casar, com quem é que... Não te pertence isso não te pertence a ti, saber isso. Porque a vida, irmãos, e é isso que nós vamos aprender hoje, a vida é feita por escolhas. Somos nós que escolhemos o que queremos. Se alguém quer ser cozinheiro, a pessoa tem que decidir se quer ou não ser cozinheiro. Senhor, será que a tua vontade é ser pregador? A pessoa que tem que decidir se quer ou não quer ser pregador. A palavra de Deus fala das condições para ser. Mas o próprio Paulo diz assim: se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Então é o desejo da pessoa. Se alguém quer ser um psicólogo, que seja um psicólogo. Se é essa a vontade da pessoa, que decida. Mas nós andamos tão atrapalhados em querer saber: será que eu estou a pensar bem? Será que esta minha decisão está certa? Se não está? E Jesus, se estivesse aqui, dizia assim: façam o que vocês quiserem, escolham o que vocês entenderem, desde que não escolham o caminho de andar a cometer crimes. Tudo é lícito escolher o que você quer ser na vida. Alô? Tudo é lícito.
E Deus está do teu lado e do meu lado para nos ajudar a desenvolver os dons que Ele nos dá a nós. Nós só temos de ter a capacidade de reconhecer que dom é que eu tenho, que dons é que há em mim. Quais são as capacidades que eu tenho que eu posso desenvolver na minha vida? E se eu tiver essa capacidade, eu posso tomar escolhas, eu posso tomar decisões em cima daquilo que eu sei que está à minha disposição, que me foi dado. Deus não quer saber se você quer viver em Lisboa, ou em Luanda, ou em Londres. É onde você quiser viver. Para Ele não tem esse problema. Aleluia! Somos nós que temos de tomar essas decisões. Os irmãos estão a entender? Essa é a responsabilidade nossa. Até, mas, pastor, eu durante toda a minha vida na igreja ouvi dizer que nós temos que fazer a vontade de Deus. Temos. E para isso você não precisa de futurologia, não precisa de nenhum profeta, não precisa de que ninguém lhe venha dizer qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela já está expressa nas Escrituras. Já está aqui. Porque agora ouça com atenção, a vontade de Deus é universal e atemporal. Isto é, não tem tempo. É universal porque é para todos. E é em todos os séculos onde nascem seres humanos, a vontade de Deus é que é igual para todos eles. E nós só temos que tentar perceber então que vontade de Deus é essa. O que é que está escrito que Deus quer que nós sejamos? Qual é a vontade então dele? Então vamos abrir as Bíblias em 2 de Coríntios capítulo 3. Uma das coisas que nós precisamos de crer com convicção no nosso coração é que Deus quer fazer o bem a nós. Deus só pensa coisas boas acerca de si e acerca de mim. Ele nos ama profundamente. E Ele só quer o bem para nós. Por isso é que em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma vez que eu sei disso com convicção no meu coração, que Deus só me quer bem, agora vou descobrir então qual é a vontade dele para mim. E em 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, Paulo é bem claro, dizendo assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aqui já começamos a perceber qual é a vontade de Deus, que é universal e atemporal, que é para todos, que é que nós possamos andar de cara descoberta. De cara descoberta significa muitas coisas, mas eu gostava só de dar esta ênfase de que quando nós andamos de cara levantada, nós não temos vergonha. Então andemos de cara descoberta, como descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados para isso. Nós somos transformados para refletir a glória do Senhor através da nossa vida. Então eu começo aqui a perceber-me que uma das coisas, ou que é a coisa, não é uma das, é a coisa, ou a vontade perfeita de Deus para nós, é que nós possamos refletir, através das nossas vidas, a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo em nós. E por isso a palavra de Deus nos transforma, de glória em glória. Através da força e do poder do Espírito Santo em nós, esta imagem de Jesus Cristo, ela é refletida através da nossa cara. E é interessante a expressão da cara, porque normalmente é pela cara que nós percebemos. A cara, o nosso rosto transmite muita coisa. Transmite alegria, tristeza,
transmite se estamos bem dispostos, mal dispostos. Transmite se estamos com dúvidas, se estamos confiantes. A nossa cara transmite amor. O nosso olhar transmite ternura, ódio. A nossa cara é fator de transmissão daquilo que está dentro de nós. E o que o Senhor quer é que as nossas caras estejam descobertas, que não estejam escondidas. Jesus dizia assim: pode uma lâmpada estar debaixo da cama? Não pode. A lâmpada tem que estar bem alta no lugar da casa, lá num sítio alto, não é, para iluminar toda a casa. Então, o Espírito Santo em nós reflete a imagem de Jesus nas nossas vidas, para aqueles que nos rodeiam. E esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. E se a nossa cara ainda não está a refletir essa imagem de Jesus Cristo, não vamos ficar tristes nem desanimados, mas vamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Este é o trabalho diário de cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo e a Palavra de Deus possa trabalhar para que se reflita esta imagem de Jesus Cristo nas nossas vidas. Glória a Deus. Veja aí também Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 19. E a palavra de Deus, e Paulo dizia aos Gálatas assim, digam todos comigo, meus filhinhos. E agora, veja, eu agora leio, eu diz assim, por quem de novo sinto dores de parto. É estranho um homem dizer que sente dores de parto, não é? O que é sentir dores de parto? Eu, por exemplo, tive a graça de Deus de assistir ao nascimento de 4 dos meus 5 filhos. O primeiro não consegui assistir porque o meu capitão estava de serviço no exército. Ele não me deixou sair. Fiquei de castigo o fim de semana lá. E não consegui assistir ao parto da minha filha Raquel. Mas todos os outros meus filhos assisti. E também assistia o incómodo que a Célia tinha. As chamadas dores de parto. Então, no dia em que se está para ter o filho, para nascer, é só olhar para a expressão da mulher e ver que ela está em sofrimento, mas nós, homens, não sabemos o que é isso. Dizem que a dor de rim é parecida com as dores de parto. Bem, se for, então é horroroso, porque eu já tive dores de rins. É absolutamente incómodo. Mas Paulo dá esta expressão, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Paulo tinha o desejo ardente de que Cristo seja formado nas pessoas, e a maneira de que Cristo possa ser formado nas pessoas é que aquele que conhece Cristo, que revele Cristo aos outros. Paulo, ao ensinar, ele está a revelar Cristo aos outros, para que quando nós conhecemos esse Cristo através daqueles que nos ensinaram, nós possamos permitir que essas palavras de Cristo penetrem o nosso íntimo, o nosso interior, e nós somos transformados com a ajuda do Espírito Santo para que possamos refletir essa imagem. Só que Paulo sentia dores de parto. Porquê, irmãos? Porquê é que Paulo sente dores de parto? Porque ensinar e o desejo de ver a nossa transformação, por vezes tem dias em que dá aquelas dores, meu Deus, agora é que parece que vai tudo bem, de repente acontece qualquer coisa, ou alguém faz isto, ou alguém tem uma atitude menos boa, e a gente sente assim, ai meu Deus, estamos sempre em dor. E Paulo sentia essas dores, e o desejo dele é que Cristo seja formado em vós. Então nós começamos a ver aqui o quê? Começa aqui
começa aqui a desvendar este mistério. Qual é a vontade universal de Deus para nós? É que Cristo seja formado em nós. Veja aí Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 11. E Paulo dizia nesta carta aos Efésios que ele mesmo, referindo-se a Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esta é a vontade de Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós vemos aqui esta vontade de Deus de nos tornarmos maduros, adultos, de nos tornarmos à medida da estatura varonil de Jesus Cristo. Para que nós possamos ser completos em Cristo. Possamos ser edificados, aperfeiçoados na nossa maneira de viver. Porque é a nossa maneira de viver, é a nossa maneira de estar na vida de acordo com a vontade de Jesus Cristo que reflete esse Jesus através de nós. Aleluia. Mais um versículo antes de passar à parte final. Veja aí Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1, versículo 28. E Paulo dizia assim nesta carta acerca de Jesus, ele dizia assim: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Uau! Para apresentar o homem perfeito em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos duas humanidades para escolher na vida. Ou nós escolhemos a humanidade de Adão, ou escolhemos a humanidade de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela tem vida própria, porque a palavra é vida, a palavra é Cristo. E a palavra que é Cristo em nós tem o poder de nos transformar a nossa humanidade, para que nós possamos deixar de agir de acordo com a natureza de Adão e agirmos com a natureza de Jesus Cristo, que é também considerado o segundo Adão, aquele que é espírito e vida. Glória a Deus. E é uma escolha que nós temos que fazer, porque uma vez que nos é revelada a melhor coisa que Deus pode fazer por nós, que é nos tornarmos como Jesus é, refletindo aquilo que Jesus é em nós, é isso que vai transformar a nossa vida. A primeira pessoa a ser beneficiada por essa transformação somos nós próprios. E depois, a segunda pessoa que vai ser beneficiada pela nossa transformação é aqueles que nos rodeiam, que estão à nossa volta. Mesmo que eu não consiga ajudar outros a serem transformados, porque vai depender da decisão deles, se querem ou não, mas
Se há transformação em mim, então esse Jesus em mim vai com certeza alterar todo o ambiente à minha volta. Daqueles que me rodeiam, com quem eu convivo, com quem eu faço negócios, com quem eu trabalho, com quem eu dirijo a minha palavra, com quem eu me comprometo, com quem eu me caso. Porque essa transformação em nós é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, você diz assim, mas não há pessoas que têm chamadas específicas para isto ou aquilo? Nós, ao lermos principalmente o Velho Testamento, nós verificamos que, certas ocasiões, Deus levanta pessoas específicas para que Deus se use delas para fazer certas coisas. Mas isso é uma coisa específica. Mas aquilo que é universal é esta a vontade de Deus para nós. Se Deus não lhe dá nada específico a si, volto a referir o que eu referi há pouco. Cada um de nós é livre de fazer as suas escolhas. E é pelas nossas escolhas que seremos julgados. O problema às vezes é que nós temos medo de escolher e gostamos de imputar a responsabilidade das nossas escolhas a Deus ou então ao diabo. Porque se alguma coisa não corre bem, foi o diabo. Ou então foi Deus, porque é que Deus não cumpriu? Porque é que Deus não me ajudou? Porque é que Deus não abriu a porta? Porque é que Deus... Não, são as nossas decisões. E nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. E às vezes, muitas vezes passamos dissabores na nossa vida, a maior parte das vezes é por culpa nossa. Mas o grande propósito de Deus, a grande vontade de Deus universal e atemporal, é que nós sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo. Agora, a grande pergunta, e agora vou entrar na parte final, a segunda parte desta mensagem, é o seguinte: como é que Deus faz isto na nossa vida? Nós já sabemos que se essa é a vontade de Deus, agora, ó Deus, como é que tu vais fazer isso na minha vida? E a resposta, vou já adiantar, acho não, tenho a certeza, a resposta não nos vai agradar. Mas essa é a vontade de Deus. E como é que Ele faz isto na nossa vida? Colocando perto de nós pessoas que já estão um pouco mais transformadas, para que nós possamos aprender com essas pessoas também. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. E estas são palavras de Jesus aos seus discípulos. Ele dizia assim, versículo 19. Até podemos ler a partir do versículo 18. Chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai, digam todos comigo, ensinai. Noutras traduções diz, fazei discípulos, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, presta atenção, ensinando-as a guardar, a praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E agora vamos abrir em Marcos capítulo 3. Marcos 3, 14. Marcos 3,14 diz assim: Jesus nomeou 12. E agora presta atenção, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E o que eu quero realçar aqui é para que estivessem com ele. Amados, como é que Deus vai conseguir nos ajudar
para que a sua vontade se cumpra em nós, de refletirmos a imagem de Jesus Cristo nas nossas vidas. De nos tornarmos maduros em Cristo Jesus. À estatura varonil de Cristo. Como é que Ele vai nos fazer isso? Ele vai fazer através de pessoas. Porque foi o que Ele fez também. O que é que Ele fez? Ele chamou pessoas para estarem com Ele. Depois, Ele disse a essas mesmas pessoas e a outros, Ele diz, e a nós também, ide e fazei discípulos, ensinai a guardar. Então, meus amados, eu quero dizer a vocês o seguinte: Jesus não nos pede para ensinar o que Ele nos mandou, Ele nos pede para fazer o que Ele nos ensinou. Vou voltar a repetir porque isto é importante. Jesus não está a pedir para nós ensinarmos o que Ele nos mandou, mas Ele nos pede para fazer, diante daqueles que estão connosco, para fazer aquilo que Ele nos ensinou. Eu não vou ensinar a perdoar. É muito fácil chegar aqui e dizer assim, como perdoar alguém? 7 passos, como é que podemos perdoar alguém? Posso fazê-lo, mas a melhor maneira de ajudar alguém a perdoar é pegar nessa pessoa, trazê-la ao pé de mim e andar com essa pessoa, ajudá-la a ela perdoar. Porque o perdão não é uma coisa assim, tipo, já está perdoado. Não, é um processo. É uma decisão, começa por uma decisão, mas a pessoa não fica logo 100% restaurada, porque decidiu perdoar. Então, uma coisa é eu explicar 7 passos para alguém perdoar certa pessoa, outra coisa é eu dizer a essa pessoa, olha, anda comigo e olha para mim, tu viste como também me fizeram isto assim, assim, viste como eu agi, viste como eu fiz, viste como o que é que eu fiz. É o nosso exemplo. O nosso exemplo vai cativar e ensinar a outros também. E não há outra maneira de fazer discípulos a não ser que nós aproximemos essas pessoas a nós, a si, e que nós também possamos nos aproximar aos outros, aqueles que sabemos que eles estão a refletir uma imagem de Jesus ainda muito, muito mais nítida do que aquela que eu reflito. Todos nós refletimos a imagem de Jesus, só que uma imagem é um bocado assim, ainda está ali muito nevoeiro, e outra já não tem tanto nevoeiro. Então, a grande, digamos assim, a grande estratégia de Deus para que Ele faça a sua vontade na nossa vida é Ele juntar pessoas a nós, colocando-nos perto de pessoas que estão também elas transformadas pelo poder do Evangelho. Daí é que a igreja é importante. Porque é a nossa comunidade, o estarmos juntos, o aprendermos uns com os outros, o nós podermos, com a vontade, poder chamar a atenção a certas pessoas, como também sermos nós chamados a atenção. Esta camaradagem, este espírito de família, esta maneira de nós aprendermos uns com os outros, de sabermos estar uns com os outros, esta maneira de nos darmos e também de recebermos. É assim que Cristo vai sendo transformado nas nossas vidas. Por isso, quando às vezes olhamos pessoas a dizer assim, eu olho para o meu irmão, eu olho só para Jesus e não para as pessoas. E agora eu faço uma pergunta assim, e onde é que está Jesus? Jesus está nas pessoas. Jesus está nas pessoas. Eu só quero olhar para Jesus, porque ele não me falha. As pessoas falham, mas ele não me falha. Então onde é que está esse Jesus? Jesus está nas pessoas. Jesus está nas pessoas. Veja aí 1 Coríntios 11.
1 de Coríntios 11, versículo 1. Paulo dizia assim à igreja de Coríntios: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Veja aí também Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 9. E diz assim a Escritura, Paulo dizia aos Filipenses também: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Veja aí agora também em 2 Timóteo capítulo 3, mais à frente. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 10 e 11. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. Digam lá todos comigo, intenção. Olhe para mim, não feche a Bíblia. Para você conseguir entender a intenção de alguém, você precisa ter relacionamento com muita regularidade com essa pessoa para você conhecê-la. Porque quando se fala de intenção, tem muito que se lhe diga. Às vezes as pessoas ficam aborrecidas com certas atitudes de outras pessoas, porque elas julgam que a intenção era má, mas quando nós vamos ouvir a outra parte diz assim: mas a minha intenção não foi essa. Eu não tive intenção de magoá-lo. Mas eu vi isso como uma ofensa. Mas para nós podermos chegar ao ponto de certas coisas que as pessoas fazem que nos aborrece, mas conhecendo nós a pessoa, sabemos que a pessoa não fez com a intenção, requer tempo e comunhão com essas pessoas. Hoje, por exemplo, eu sei que acontece o mesmo com a Célia e comigo. Coisas que a minha mulher, no início do relacionamento, quando eu me casei há 30 e tal anos atrás, quando eu me casei com ela, coisas que ela fazia que me magoava e achava que havia uma segunda intenção. Hoje, se ela faz isso, eu sei que ela não tem intenção nenhuma. Ela fez porque às vezes é algo que é dela. Ela é assim e eu tenho que a conhecer e respeitar porque ela é assim. Ou vice-versa. Porquê? Porque estes anos de comunhão, estes anos de andar com ela, estes anos de estar com ela, faz com que eu conheça a intenção dela. E sei que se há coisas que por vezes pode-me aborrecer, eu percebo que a intenção não foi para me deitar abaixo, não foi para me magoar, não foi para partir, não foi para me separar. Foi algo que aconteceu. Então esta coisa eu acho interessantíssimo quando Paulo diz assim: tu porém, falando a Timóteo, tu porém tens seguido a minha doutrina. Porquê? Porque Timóteo andou com Paulo muitos meses, muitos anos, eles partilhavam muitas coisas entre eles. E essa partilha do Evangelho e da vida que eles tinham entre ambos fez com que eles se conhecessem. E quero dizer a vocês, irmãos, que igreja é isso. Igreja é andarmos juntos. Igreja é intenção. Igreja é comunhão. Igreja é partilha. Igreja é conhecermos uns aos outros ao ponto de que se algum dia alguém faz qualquer coisa que por vezes pode não ser a melhor aos seus olhos, mas porque conhece aquela pessoa, sabe, a pessoa não teve a intenção de magoar. Fica mais fácil nós perdoarmos. Fica mais fácil nós não andarmos a tirar pedras uns aos outros, porque sabemos a intenção das pessoas. Por isso eu gosto imenso deste texto,
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência e mais, também as lutas. As perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Ele estava a dizer, lembras-te das nossas perseguições, as minhas perseguições. Tu viste como é que nós conseguimos passar isso tudo? Ultrapassamos com a graça de Deus isso tudo. Então, irmãos, ser igreja é isso. A igreja também é quando nós estamos a passar por perseguições, tribulações, por momentos difíceis, momentos de abandono, momentos de sei lá o quê. Nós olhamos para as pessoas e vemos como é que as pessoas reagem. E por isso é que Jesus, quando chamou os 12, os trouxe para o pé dele para que eles olhassem, conhecessem Jesus, conhecessem a intenção de Jesus, conhecessem o modo de viver de Jesus, até mesmo quando ele era atacado, quando mesmo ele era atribulado. E eles viram Jesus a ultrapassar todas aquelas situações e por isso eles podem copiar a fé de Jesus. Nós hoje podemos copiar a fé de Jesus, porquê? Porque sabemos como é que Jesus fez. E nós também podemos copiar a fé uns dos outros, porque Paulo diz assim, segui a mim como eu sigo a Cristo. Então, esta é a maneira de Deus fazer com que a sua vontade seja feita em nós, que Cristo seja formado em nós, é nos colocar diante das pessoas, é de nos aproximar a pessoas. Mas não são pessoas quaisquer, não são pessoas ali da festa lá do vizinho, não sei o quê, da aguardente, não é nada disso. São os crentes, são os amados em Cristo. São aqueles que também eles são transformados à imagem de Jesus Cristo. Porque é entre nós todos que nós podemos crescer e aprender uns com os outros e sermos uma família em Cristo Jesus. Aleluia. E agora, para terminar, vamos ler só mais 3 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira dos Tessalonicenses, nós começamos até esta quarta-feira passada, quinta-feira, aliás, peço desculpa. Capítulo 5, versículo 12. E olha o ponto que vai esta comunidade, esta comunhão entre os irmãos. Diz assim, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, para que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Esta é uma recomendação de Paulo aos Tessalonicenses, e eu creio que Paulo não está a falar isto por falar, porque eu acredito de todo o meu coração que essa é a vontade de Jesus Cristo, que nós possamos ter uns com os outros grande estima. Que vocês devem ter estima por mim e pela minha mulher, como eu e a minha mulher temos estima por vocês em amor. Esta é uma recomendação. E é através desse saber estimar, é o estimar que nos põe unidos em Cristo Jesus também. É preciso nós estimarmos o que é de Deus. E nós somos de Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus. Somos todos de Deus. E nós precisamos de saber estimar, tendo em grande estima aqueles que trabalham, aqueles que vos admoestam, aqueles que vos ajudam. E agora o versículo 14 diz assim, rogamo-vos também, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Irmãos, às vezes, no meio da família há sempre um desordeiro. Há sempre alguém que vem... E o que é que a palavra de Deus nos manda fazer? Que devemos corrigir os desordeiros. Se alguém está com uma atitude ou está a querer
aborrecer certas pessoas, não se quer reconciliar, qualquer coisa está a acontecer, essas pessoas têm que ser admoestadas também. Consolei os de pouco ânimo. Há pessoas que estão sempre a precisar de ânimo a toda a hora, então consolei. Às vezes diz assim, vemos pessoas, aquela pessoa parece que temos de estar sempre a dar-lhes fé. Sim, é verdade, temos mesmo que continuar a dar fé, porque temos a missão de consolar aqueles que estão com pouco ânimo. Consolai aqueles que têm pouco ânimo. Diga comigo, ó glória. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, isto é formar Cristo em nós. Este relacionamento entre a igreja, entre todos nós, é isto que faz com que Cristo seja formado nos nossos corações. Mais 2 versículos. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Versículo 12 e 13. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Esta é a vontade de Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Porque é o tempo que estamos a viver, é hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque há, por vezes, irmãos, encontramos pessoas, porque não conhecem as intenções dos outros, endurecem o coração. Endurecem o coração. Claro que todos nós ficamos aborrecidos quando alguém faz qualquer coisa que nos magoa. É evidente que ficamos. Ainda há pouco estava a falar com uma irmã nossa acerca de uma pessoa e essa pessoa, infelizmente, permitiu endurecer o coração ao ponto de chegar ao que chegou. E por mais que a igreja deveria ter agido naquela altura, não estou a falar da nossa igreja aqui, mas de uma outra igreja, por vezes, às vezes a igreja vê a pessoa a tornar-se cada vez mais distante, com o coração endurecido, e nós não fazemos nada. Se nós não nos apercebermos de nada, se não saber, não há nada que a gente possa fazer. Mas quando a gente se apercebe e não faz, algo também está errado connosco. Então nós devemos fazer de tudo o máximo possível para ajudar essa pessoa que está a permitir o seu coração a ficar endurecido, para que ela não caia no engano. Endurecer o coração é engano. Por mais razão que a gente possa ter, ainda há pouco tempo eu falei a vocês, irmãos, que a nossa razão não traz pão para casa. Por vezes nós temos que nos humilhar, temos que pedir perdão, temos que fazer qualquer coisa, mas a nossa razão não nos leva a lado nenhum. Por isso é que Jesus diz que nós somos também chamados como pacificadores. A nossa chamada é ser um pacificador. Pacificador de relacionamentos. Então, não vamos permitir que ninguém endureça o coração para que não caia no engano do pecado. E por último, o versículo, Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 24 e 25. Diz assim: e consideremos-nos uns aos outros. Lá vem outra vez a consideração, a estima, para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe, irmãos, a igreja tem um problema. Quando falo igreja, estou a falar no modo geral. Nós todos temos este problema. Quando às vezes as coisas não correm como nós gostamos, a nossa tendência é nos fecharmos, é fugir, é sair. E nós evitamos a todo custo o confrontar, o falar. Mas quando eu leio o Evangelho me diz o oposto. Que nós precisamos nos exortar, de considerar, de estimular, de corrigir, de amar, de perdoar. Porque só assim é que nós podemos permitir que Cristo seja formado em nós. Não há outra maneira. Não é propósito por lim-pim-pim, não é por magia que Cristo vai ser formado em nós. É pelo poder da palavra e pelo poder da comunhão. Pelo poder da comunhão uns com os outros. Eu termino a dizer o seguinte a vocês. A resposta para que, de como Deus vai então permitir que Cristo seja formado em nós, que essa é a vontade de Deus para nós, a resposta não agrada a muitos. A resposta é sempre a igreja. A igreja é a resposta para que Cristo seja formado em nós. Na igreja, nós somos desiludidos. Na igreja, nós somos entristecidos, traídos. Na igreja, somos também enganados. Já aconteceu tantas vezes comigo. Mas sabe uma coisa? Nós também já fizemos o mesmo a outros. Nas nossas atitudes. Há coisas que hoje me arrependo de ter feito o que fiz em certas alturas. Então, a igreja é um lugar, por vezes, que encontramos estas situações complicadas. Mas, por outro lado, também, sabe, a igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar de comunhão, de amizade. É um lugar de cura. É um lugar de transformação. Se há pessoa que teria motivos mais que suficientes para nunca mais pôr os pés numa igreja, você está, neste momento, a vê-la e a ouvi-la. Mas eu reconheço também que a vontade do Pai é que a igreja é o lugar em que Ele decidiu, onde nós somos transformados. Nós somos transformados através da palavra, do poder do Espírito Santo e através da comunhão com os irmãos. Então esta coisa, eu termino como eu comecei dizendo o seguinte: enquanto há muitos anos eu andava à procura da vontade de Deus em tantos lugares, em querer saber o futuro, hoje que eu sei qual é a vontade de Deus, é para lá que eu tenho que inclinar a minha vida. É para lá que eu tenho que dirigir os meus passos. É para lá que eu tenho que trabalhar juntamente com os meus irmãos em Cristo. Essa é a vontade universal e atemporal para todos. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Glória a Deus. E hoje quero orar especificamente pela saúde dos nossos irmãos. Como eu disse no início, infelizmente algumas pessoas têm estado a passar por alguns momentos difíceis na área da saúde. Outros têm vivido um extremo cansaço, e vamos pedir a Deus esta manhã, em oração, para que Deus possa renovar as forças de todos e que todos os nossos irmãos que estão neste momento a passar por esses desafios na área da saúde, que eles possam ser restaurados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos fazer de duas maneiras. Em primeiro lugar, se você conhece alguém
quer até seja da nossa igreja ou não, não precisa ser só pessoas da nossa igreja, alguém que você conhece, algum familiar, algum amigo, que está a passar por este momento de dificuldade na área da saúde, ou a sua vida tem sido, estas últimas semanas, estes últimos meses, tem sido uma tribulação terrível. Eu vou pedir que você agora, só você e Deus, aí no seu lugar, que cada um de nós possa trazer à presença de Deus essa pessoa agora mesmo, está bem? Vou deixar aqui agora alguns minutos, minuto ou dois, e cada um de nós ora então, trazendo a Deus essa pessoa. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu creio de todo o meu coração. Nós cremos aqui, estamos juntos em fé e concordância. Que o Teu Espírito maravilhoso está neste momento a tocar na vida dessas pessoas que aqui foram mencionadas esta manhã, Senhor. Santo Espírito, corrobora, fortalece cada irmão, cada irmã, cada família que neste momento estão a passar por momentos difíceis, quer na área da saúde, quer com qualquer outro tipo de tribulação. Senhores, nós sabemos que as tribulações, elas são reais. Sabemos que Tu não nos livras delas, mas estás connosco nelas. E nesta hora, Senhor, nós Te pedimos que coloques essa convicção forte no coração de todos, de que Tu és com eles. E que apesar de estarem a passar por aquilo que estão a passar, Tu estás com eles. E eles vão ultrapassar essas tribulações, essas perseguições, essas lutas. E nós Te pedimos, Senhor, nesta manhã que Tu renoves a força dos nossos amados irmãos. Renova a sua saúde, a saúde deles também, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora vamos abrir as Bíblias todos, mesmo de pé, em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, do 14 até o 21. Esta é uma das orações que Paulo fazia pelos Efésios. E esta também tem sido a minha oração pela Igreja Lighthouse também, para esta igreja. E eu quero orar com vocês e quero que vocês também possam repetir comigo estas palavras e digam assim, todos comigo, digam assim comigo: Pai, diante de Ti nós estamos na Tua presença e Te pedimos neste dia que, segundo as Tuas riquezas, as riquezas da Tua glória, concedas
que esta igreja seja corroborada com o poder pelo teu Espírito em nosso homem interior. Nós desejamos, Senhor, de todo o coração, que isto seja uma realidade na minha vida, na vida desta igreja. Que sejamos corroborados com o poder do Espírito Santo em nosso interior, no interior de cada um, em o nome de Jesus. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Para que saibamos estar arraigados, fundados em amor e continuar a entender, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que esta igreja, para que a minha vida, a vida dos meus irmãos, sejam cheias de toda a plenitude de Deus. Senhor, Tu és poderoso para fazer isto e muito mais. Senhor, enche esta igreja desta plenitude, desta graça, deste amor. Faz-nos abundar nesta força, nesta graça, neste amor, em o nome de Jesus. E assim, como temos esta certeza, te agradecemos de todo o coração por aquilo que estás a fazer nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, por tudo o que tens feito, Senhor, na vida desta igreja. E todos digam comigo, amém. Glória a Deus. Amém.